Árvore de Natal. Não entendi. Uma árvore de Natal. Eu acho que daqui a 2 semanas nós vamos ter uma árvore de Natal aqui na igreja. Eu já estou avisando aí que daí quem não gosta de árvores de Natal é só não olhar para onde ela vai ficar. Ela vai ficar num canto aqui. E, Jackson, qual é a base bíblica para a gente ter uma árvore de Natal na igreja? É porque não diz assim, não terás árvore de Natal na tua igreja. Foi uma brincadeira isso. Bom, quem é que está com a Bíblia aí, pessoal? Bom, hoje, atenção aqui. Eu vou dar um berro, eu vou começar a dar mortal aqui no púlpito. Para a próxima semana nós vamos ter efeitos especiais durante a pregação, porque o pessoal tem que prestar atenção na mensagem. A coisa mais fantástica, mais enlouquecidamente, animalescamente furiosa do mundo é a palavra de Deus. Então toda a atenção é pouca para a palavra de Deus. Pessoal, quem trouxe a Bíblia aí, vamos ler de novo a passagem que o Everton, na verdade, o Everton Wayne leu aqui na igreja. Filipenses capítulo 4. Nós chegamos no último capítulo de Filipenses. Só temos esse domingo e o domingo que vem dentro dessa carta. E como eu disse semana passada, pessoal, essa semana eu vou comprar um microfone do R.R. Soares para mim, para ter aqui. Bom, e eu já estou sentindo saudade de Filipenses. Foi muito legal a gente estar estudando essa carta, a gente está aprendendo de Deus junto com o que Deus falou ao coração dos servos dele há 2000 anos atrás. Então tem hoje e mais semana que vem. E vai estar tudo no YouTube, se Deus permitir, se alguém se prontificar a editar os vídeos, que nem é tão difícil, é só sincronizar ali o áudio, já isso vai ser bem rápido. Bom, Filipenses capítulo 4, do 1 ao 9. Vamos ler todo mundo aí? Eu vou ler a atualizada, tá? Que essa versão aqui ela é mais crente que as outras. Estou brincando. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também te peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Último versículo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Fica com a Bíblia aberta. Quem utiliza o celular,
dê carga antes de sair de casa para ele aguentar. André, pega uma garrafinha d'água para mim. Pega lá, André, para mim, por favor. Pode ficar aí, a mãe está no banco de trás. Busca lá para mim, lá, por favor. Pessoal, olha aqui, ó. Eu bebo água enquanto eu prego. Porque está calor. Porque eu estou falando e porque eu gosto. Então, eu não vou ser hipócrita, fariseu. Eu sou hipócrita em outras coisas. Mas nisso eu não vou ser. Se vocês quiserem trazer de casa café, chá, água, chimarrão e tomar durante o culto, não tem problema. Não! Tomar água, tomar chimarrão durante o culto, eu não aceito. Então não traga. Obrigado, Luiz. Eu não aceito tomar chimarrão durante o culto. Então não tome. Tá? Ninguém está querendo aqui tornar a coisa banal. Não. Mas é o seguinte. Eu não quero ver ninguém dormindo no culto. Eu quero ver ninguém de olho fechado no culto. Então se tu está precisando de uma cafeína, a gente não está injetando ainda, tá? Mas tem como trazer de casa café. Em breve nós vamos estar servindo aqui um copinho de café. Não é para ficar conversando também. Ai, glória a Deus. Olha lá, que legal. Não, toma teu chimarrão. Se quiser tomar água, se quiser tomar café, não tem problema. Eu estou tomando água enquanto eu estou pregando, tá? Volto a dizer, isso não está na Bíblia. Então, tem igreja que não permite. Beleza, não tem problema. Minha intenção é que vocês escutem a palavra, que Deus toque o coração de vocês, que vocês sejam transformados pelo Espírito Santo e que nós venhamos converter o mundo através do nosso testemunho de vida cristã e salva, tá bom? Não concordo, não precisa tomar. Filipenses, capítulo 1, bom. Seguinte, pessoal. Nós estamos chegando no último capítulo da Bíblia, de Filipenses. Paulo, ele é muito carinhoso. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Paulo, ele é carinhoso com a igreja. Paulo, ele abre aqui o capítulo 4 dizendo assim: portanto, meus irmãos, olha só. Eles chamam Paulo de irmão. Eles não ficam se dirigindo a Paulo assim, o apóstolo. É até engraçado isso, que em Porto Alegre tem um apóstolo, né? Sim, eu acho que ele fuma maconha, mas Paulo, ele vai chamar os caras de irmão. Ele vai chamar os caras de irmão, porque Paulo é irmão. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui: pastor, bispo, profeta, não sei, sacerdote, tem levita agora, voltou a ter, né? Um tempo teve parado, né? Eu fiquei sabendo que não podia ter levita, porque Jesus morreu, Hebreus disse que não tem mais ministério levítico, mas eu estou sabendo que voltou a ter um tempo atrás aí. Mas então, levita é quem levita, tá? Foi muito ruim essa. Todo esse pessoal, eles são pessoas, eles são homens, eles são pecadores, eles foram lavados, se foram no sangue de Jesus. E a maior posição que o homem ocupa no mundo não é ser pastor, não é ser pregador, não é ser cantor, não é ser... não sei. Não é ser nada disso. A maior posição que o homem ocupa no mundo é ser igreja. É ser irmão. Irmão quer dizer meu igual. Como eu disse semana passada, igreja é o único local onde o ex-traficante se converteu, se arrependeu dos seus pecados, ele entra e ele aperta a mão do juiz e ele diz: meu irmão, graça e paz. Outra coisa, Paulo vai tratar a igreja de uma forma carinhosa. Ele vai dizer assim, ó: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria. Aí todo mundo diz assim: Jackson, tu é muito ignorante com as tuas palavras. De fato eu sou. Só que quando eu olho para Paulo, quando eu olho para Pedro, quando eu olho para Judas, não os Iscariotes, o outro Judas no último livro da Bíblia, antes de Apocalipse, eu começo a ver a forma que esses homens tratavam. Olha aqui para mim, irmãos. Deixa as crianças ali. Olha para mim aqui. Eu começo a ver a forma que as crianças...
Eu começo a ver a forma que Paulo tratava a igreja e que os apóstolos tratavam os lobos. Olha para mim aqui. Porque os lobos existem. Paulo vai falar aos Efésios, lá em Atos, ele vai estar chorando, ele vai dizer: vão se levantar lobos no meio de vocês. Judas vai falar que essa gente, eles causam divisões. Pedro vai falar que o fogo eterno espera os falsos mestres, os lobos. Jesus vai chamar eles de filhos do diabo, filhos do inferno. Mateus 23. A pregação de João Batista era raça de víboras. Portanto, da mesma forma que é pecado tratar mal a igreja de Jesus, da mesma forma que é pecado tratar mal a noiva do Cordeiro, tratar mal, ser indelicado com a noiva de Jesus, é pecado tratar bem um lobo. É pecado ter um carinho com um lobo. Você não teria um lobo de verdade na tua casa e guardaria ele no quarto da tua filha. Você que é pai, você não teria um estuprador morando dentro da tua casa enquanto você sai para trabalhar e deixando ele cuidando da tua filha, do teu filho e da tua mulher. Mas quando nós estamos no contexto de igreja, nós queremos nos emburrecer e fingir que aqui não tem mal algum. Não, vamos amar ele, coitadinho. Pessoal, lobos não são ovelhas. A função dos pastores é cuidar as ovelhas e atirar nos lobos. Eu sei que esse termo parece um pouco pesado nos dias de hoje, mas ele é bíblico. A igreja moderna como instituição está distante da Bíblia. Então muitas das coisas, quando nós queremos ser bíblicos, nós parecemos antibíblicos para o povo moderno. Paulo começa dizendo: portanto, meus irmãos amados, esse termo ele está usando para a igreja. Lá no capítulo 3, ele vai falar no versículo 19 sobre os inimigos da cruz de Cristo. E ele vai falar que os inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é a sua infâmia, visto que eles se preocupam com coisas terrenas. Paulo vai escancarar a boca do balão. Então eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Igreja, irmãos e amados, os lobos são pregadores malditos. Gálatas 1:8 e versículo 9, Paulo falou: se vier outra pessoa pregando um outro evangelho, se vier ainda aqui um anjo de luz que pregue outra coisa que não é o que vocês estão aprendendo comigo, que seja maldito. Ok? É forte, é forte. Por quê? Porque a gente não está brincando aqui. Não é uma opção, tomo aspirina ou tomo coristina D. Não, quero tomar Benegripe, não gosto. Não é uma escolha. A questão do evangelho é questão de vida ou morte. Não estamos brincando. Da mesma forma que o médico não pode errar. Vocês não vão aceitar o médico errando. Errou. Ele nunca matou ninguém, Mariane. Foi a primeira vez. Poxa, por que vocês estão julgando o cara? Ele só matou uma. Pessoal, por favor, né? O cara tem 40 anos de médico e só 5 crianças foram por negligência que morreram. Por favor, né? Vamos ter mais cuidado, vamos ter mais amor. Vocês não fazem isso. Vocês não fazem isso. Mas daí com a Bíblia, que a gente está lidando com a eternidade das pessoas, a gente tem um emburrecimento. Não julgue. Jesus não falou sobre isso, tá? Vamos lá. Então, essa igreja, Paulo tem um carinho especial por ela. Ela é uma igreja que cresceu debaixo de aflições, e vocês sabem, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Bom, Paulo ele começa dizendo: portanto, meus amados, irmãos amados e muito saudosos, minha alegria Alguém está lendo comigo aí? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria Nossa, não é a tríplice coroa do Inter. A tríplice coroa do Inter, eu quero deixar claro aqui, que é a Nair Belo, a Dercy Gonçalves
e a Hebe. Essa é a tríplice coroa do Inter. Tá, brincadeira muito ruim. Pessoal, Paulo ele chama a igreja de coroa. Não é que eles eram mais velhinhos, não é que eles tinham cabelo branco, ou que eles gostavam de ouvir rock anos 70, que eles gostavam de ouvir músicas naquele período, década de 50, não é que eles chegaram a pegar a época, o pastor pregando ontem no culto, ele falou naquela televisão preto e branco que o cara botava uma folha na frente para ela ficar colorida. Alguém já pegou isso aqui? Ninguém vai se atirar, né? Já pegou essa época aí, Alexandre? Botava uma folha na frente, né? Isso, e ela dava uma cor, né? Uma mentida ali na cor, né? Bom, sim. Paulo não está falando para esse pessoal, ele está chamando a igreja de coroa. Tinha jovens lá também, tá? Mas o termo coroa tem duas palavras para coroa no grego. E existem duas coroas. Primeiro, a coroa real, que o rei usava na cabeça. Reis usam coroas, tá? E a segunda coroa é a coroa de louro, que no grego é Stéfano. Sabia disso aí? Não sabia disso? Que a coroa no grego é Stéfano. Teu nome origina disso. Depois eu cobro o dinheiro da consultoria aí. Bom, e o termo Stéfanos no grego, ele aponta para uma coroa de louro, para um prêmio, para uma recompensa. E Paulo está dizendo para a igreja que aquela igreja era o prêmio dele, era a recompensa dele. Da mesma forma que um corredor corre uma corrida, eu já falei isso semana passada, que Paulo está usando uma linguagem ali no capítulo 3 de uma corrida. Olha aqui para mim, isso aqui é muito legal. Olha aqui. É como se todas as tribulações que Paulo passou, todas as angústias que Paulo passou, todas as aflições que Paulo passou, o prêmio que ele recebeu foi a igreja. Foi poder pastorear aquela igreja. Olha que legal isso. Paulo, ele não está achando que pastorear aquela igreja é a corrida, é o trabalho, e que ele vai ganhar um prêmio, um dinheiro, um carro novo, uma montana, né? Que ele vai ganhar uma caminhonete, que Paulo não está esperando assim, não, eu estou aqui pagando preço, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui angustiado, mas a minha vitória vai ter sabor de mel. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo assim, tipo, seguinte, eu estou de saco cheio de vocês são um bando de chato, vocês ficam me chateando a vida, vocês ficam toda hora ligando pro meu celular, vocês ficam toda hora me incomodando. Paulo, faço isso, boto a mesa da ceia aqui ou boto ali. Paulo, vamos cantar que música hoje? Vamos cantar umas canções bonitas? Vamos cantar os salmos? Paulo isso, Paulo aquilo, não. E daí vocês são tão chatos e Deus vai me dar uma vitória por eu ter aguentado vocês. Não. Paulo está dizendo que a igreja já era a recompensa dele. Fazer uma boa ação, fazer a obra de Deus, já é em si a recompensa. Por isso que é bíblico os pastores receberem salário por que eles estão fazendo. Mas é engraçado que a única igreja que vai ajudar Paulo é Filipenses, é a igreja de Filipos. Todas as outras igrejas, eles não ajudaram Paulo. Paulo tinha que fazer tenda para poder sustentar ele e Timóteo. E ele não fazia isso triste, angustiado. Pô, que droga. Eles estão pagando, estão procurando um pastor, gostam de Apolo, e eles não me ajudam com uma oferta. Não, ele ficou tranquilo. Por quê? Porque o salário dele principal, ainda que o salário financeiro ajuda, mas o principal salário de um pastor é cuidar da igreja. Tendo dinheiro ou não tendo, isso não importa. Algumas coisas vão ajudar o processo, mas se não tiver, o verdadeiro pastor, o homem de Deus, ele entende que a igreja já é a recompensa dele. Eu pergunto para vocês, os pastores que nós vemos hoje são assim? Eles se dirigem à igreja como meus amados, meus irmãos, no dia a dia, no partir do pão. Eles entendem que a igreja é o salário deles?
Ou eles estão se utilizando da igreja para obter recursos financeiros, para ficarem ricos e para atraírem suas mulheres, abandonar suas famílias e, num dado momento, depois de 4, 5 anos, 10, 20, 30 no máximo, está todo mundo espedaçado, todo mundo nas drogas. Porque, pessoal, olha aqui para mim. Aqui está o João das Couve. Ele é um falso pastor, ele é um falso pregador e ele enrola todo mundo, mas ele está prosperando. Ele está pastoreando uma igreja com 80 mil pessoas no Brasil todo, é muita grana rolando, está tudo muito bonito. Do outro lado, a gente tem um cara que se arrebentou, que fez a mesma coisa que o João das Couve fez, e está todo desgraçado, está todo errado. Só que o que acontece? Acontece que a gente olha esse cara aqui, enquanto ele está crescendo nesse caminho de impiedade dele, vai ter uma hora que ele vai cair, vai ter uma hora que ele vai abandonar o ministério, vai ter uma hora que ele vai trair a mulher dele, vai ter uma hora que ele vai se desviar, vai ter uma hora, ele não vai ficar firme a vida inteira. Uma hora vai vir à tona o pecado dele. E daí quando ele estiver caindo, em vez de se levantar alguém e dizer, viu, eu falei, o cara acabou, ele estava fazendo errado, ele estava brincando com a igreja, as nossas atenções, elas se voltam para um outro cara que já está se levantando no lugar dele. E a impressão que nós temos é que esses homens estão sempre prosperando. Jesus, uma hora, ele entra dentro da igreja e os caras estão comercializando lá. Estão vendendo pombo. Seguinte, quer adorar Deus? Precisa do pombinho. Ia ficar complicado o povo vir por todo o caminho com o sacrifício nas costas. Porque a ordem era, os pobres vão lá com o pombinho, matam o pombinho e adoram a Deus. Quem tem grana traz o seu melhor sacrifício da sua criação. Mas a religião, ela dá um jeito de avacalhar com o negócio. Em vez do cara criar, o Marcelo aqui com a Danuse tem uma fazendinha, aí ele cria lá a ovelhinha, e ele pega a ovelhinha mais bonita e ele diz assim, mulher, esse ano nós vamos lá para o templo, vamos adorar o Senhor, e essa ovelhinha aqui, a Gertrudes, nós vamos sacrificá-la para Deus, né? Em vez de ser assim, o Marcelo já é um empresário, está correndo bem louco, e daí o cara liga para o Marcelo, alô, pois não, é o seguinte, cara, nós estamos começando com um serviço, um self-service sacrifice. Como assim? O que é isso? Para você não precisar trazer o seu rebanhinho, para você não precisar trazer a sua ovelhinha, venha e compre antes, nós debitamos no cartão de crédito, você pode pagar pela internet, e você compra na entrada do templo a ovelhinha. Bah, que legal! Eu não preciso mais criar aquela ovelha. Então, começa aquele comércio na frente do templo. Por quê? Os atrasados, aquele cara que está correndo, ele estava chegando no templo sem sacrifício nenhum, sem entregar algo que era dele, ele comprava ali a ovelhinha, o pombinho, e ia lá e sacrificava. E ficava bom para todo mundo, ficava bom para os caras, ficava bom para eles, pessoal. Só que eles estão pegando algo que é bom, então virou comércio. Nisso os caras já começam a vender mais caro, porque tem gente que não tem, vem de longe, não tem como voltar para buscar. Eles começam a ter um ganho excessivo sobre isso. Jesus, o Deus de amor, o Deus meigo, querido, amado, ele entra lá com um chicote na mão. E como eu gosto dessa passagem, eu me identifico tanto com Jesus nessa parte aqui. E ele entra com o chicote e ele dá nos caras, entendeu? Ele corre eles com o chicote na mão, estilo Indiana Jones. Ele corre todo mundo. Ele corre todos eles, e ele diz assim, a minha casa, ela vai ser chamada a casa de oração. E vocês estão transformando ela num covil de salteadores. Jesus disse que existem homens que transformam a casa de Deus, ou onde o povo de Deus se reúne, em um covil de salteadores, um covil de ladrões. Por que eu, na minha imbecilidade, vou dizer que isso não acontece? Eu quero dizer uma coisa, nesse momento, nesse contexto, eu vejo como Jesus trata, ou como ele vai tratar aqueles que
comercializam o nome dele. Deus não é propriedade de ninguém. Deus não é propriedade de pastor, Deus não é propriedade de bispo, Deus não é propriedade de igreja, Deus não é propriedade de denominação, Deus não é propriedade sua, você não é dono de Deus, Deus é soberano, Deus é Deus. Aí Paulo continua e ele chama eles de coroa. Vocês já entenderam que a coroa como um prêmio. Ele continua e diz: sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Nós estamos pregando aqui, eu dividi, semana passada eu preguei até o versículo 21. Aí agora eu comecei no 4 do 1, parece que começou tudo novo. Não, Paulo está no mesmo assunto. Como assim desse modo? Porque ele vinha falando, na pregação passada, eu falei acerca da salvação. Como nós somos cidadãos dos céus, como nós pertencemos a Deus, como Deus nos escolheu. Por causa disso, Paulo diz, permanecei firmes no Senhor. A palavra grega para firmes, estar firmes, é stekete. É uma palavra de aplicação militar. Paulo gostava dessas paradas. Paulo gostava de coisas militares, de coisas esportivas. Eu acho que se você entrasse no quarto dele, ele ia ter alguns pôster, ele ia ter umas gandolas, uma gandola. Ele ia ter alguns materiais esportivos, algumas bolas, talvez algumas camisetas de alguns clubes de futebol. Aí Paulo diz, estai firmes. Esse termo firmes é um termo militar. É quando um soldado está firme. É quando vem vindo, vem vindo. Quem de vocês aqui viu Troia? Olha aqui para mim. Deixa essa gente linda entrando aí. Quem de vocês aqui viu Troia? Quem viu Troia? Por que as pessoas levantam a mão na igreja assim? Não, melhor, Troia não. Troia é meio estranho. Brad Pitt está sem barba, tal. Quem viu 300 de Esparta, filme de macho? Aí, legal. Leônidas é brother. Cara, é o seguinte. Nesse contexto, vocês veem quando está surgindo a batalha. O soldado está aqui, meu. E ele está firme. E vem vindo aquela nuvem, tipo o gladiador. Os caras vêm vindo correndo. Imagina vindo aquele monte de cara correndo, tipo o Chapolin, mamãe! Tipo, não, o termo é estar firme. Você está olhando os caras assim, ó. Vocês vão se dar mal. Vocês vão estar cometendo a pior burrada da vida de vocês, ter saído da casa de vocês e ter vindo lutar contra nós. E os caras estão firmes, esperando o inimigo vir. O termo que Paulo está usando é esse. Permanecei firmes. Aí, quando eu leio isso aqui, eu fico vendo que permanecer firme não é uma opção. Permanecer firme não é, não sei, quero ser firme. Talvez, pode ser, hoje eu sou, amanhã eu não sou, hoje eu sou crente. Cara, o pastor Silas Campos pregou esse final de semana no encontro da Fé Reformada. E ele falou um troço, ele falou muitas coisas fantásticas, mas uma das coisas que se encaixa com isso é verdade. Cara, a gente tem pessoas que chegam na igreja e, cara, eu quero fazer tudo. Eu quero morrer por Jesus. Eu quero dar minha vida. Eu quero, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Eu quero dar minha vida pelo Evangelho. Eu quero alcançar as nações. Eu quero pregar para os perdidos. Eu quero pregar, eu quero ser o herói da fé. Eu quero orar 5 horas de joelho. Eu quero botar até umas tampinhas para ralar o meu joelho. Eu quero ler a Bíblia que nem um louco. Eu quero me matar fazendo isso. E isso, zaz. Aí vem o carnaval, o cara se desvia e vai dançar com as mulheres no sambódromo. O Grêmio de 95 foi um dos maiores times que eu vi jogar.
Derlei, Arce, Rivarola, Adilson, Roger, Dinho, Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Não teve. Esse time fez chover. Eu vi eles jogando. Eu vi a Libertadores de 95. Eu ia no estádio. Eu vi todos os jogos Grêmio e Palmeiras. Fumaceira. Eu cresci nesse meio. Eu vi... Olha, era lindo. Porém, pergunta para qualquer gremista. Qual foi o maior jogador dessa época? Aí o cara vai dizer... Jardel. Pergunta para outro. Qual foi o maior jogador? Foi Paulo Nunes. Para ti? Do Derlei. O maior jogador do Grêmio nessa época não foi o Derlei, não foi o Paulo Nunes, não foi o Jardel, não foi o Dinho com o pé dele levantado mostrando a sola para os adversários. Não, o maior jogador foi o Goiano. Quê? Por quê? Porque o Goiano ele não tinha uma partida excepcional, matadora, destruidora, e uma outra partida ridícula, vexatória. O Goiano ele era firme. Todas as partidas que ele jogava o mesmo futebol. Era um futebol mediano. Mas o Filipão, o Luiz Felipe Scolari podia contar com ele. Ele não era um cara excepcional. Ele não fazia os cruzamentos que o Arce fazia. Ele não cabeceava como o Jardel cabeceava. Ele não defendia as defesas mirabolantes que o Derlei fazia. Mas todos nós no Olímpico sabíamos que quando o Goiano pegava a bola, o que ele iria fazer? Ele era firme, ele era constante. O que Paulo está falando aqui é isso. Não adianta você ser um crente estupefato, ler a Bíblia de mulher lendo, ler toda ela numa semana e passar 2 meses sem ler a Bíblia depois. Não adianta você ser um cara que ora, dobra o joelho escancarado e grita Deus! Ora, e depois bate na tua mulher. Não adianta você ser uma mulher que lê a Bíblia, está sempre igreja, está socada dentro de igreja, Bíblia, e você não dá carinho para o teu marido. Você não dá um carinho, não faz um carinho no teu marido. Mulheres frias. Isso que eu digo, não caia numa fria. Qual é o primeiro conselho para um jovem? Não caia numa fria. É ruim. Paulo está dizendo, crentes firmes, um bom pai, amoroso, quando erra pede perdão, não é senhor da razão, não vai ficar mais fraco porque vai pedir perdão para o filho. Mulheres que amam seus maridos, que entendem que são mulheres que o principal ministério é ser esposa. Maridos que entendem que a sua vida não são os seus filhos. Tem um pregador, o Paul Washer, diz uma coisa muito legal. Ele está falando que o principal ministério do homem é a mulher. Eu sempre tive raiva daquelas declarações de alguns homens e algumas mulheres, que é essa aqui. O meu filho é minha vida. Meu filho é minha vida. Meu marido, o homem tem em tudo que é lugar. Homem a gente consegue em tudo que é lugar. Meu marido é minha vida. Quando eu encontro uma mulher falando isso, eu sei que tem um homem fraco dentro de casa. Eu sei que tem um homem que não trata a sua mulher como ela merece ser tratada. Ela não sente segurança no homem. Ela não se sente amada naquele homem. Ela sabe que aquele homem um vermífugo é a mesma coisa. Aquele cara só serve para abrir as compotas dentro de casa. Porque tem muito homem que só serve para isso. Quando inventarem um abridor de compotas, o cara perdeu a função dele. Aí o Paul Washer diz assim, eu quero dizer uma coisa para vocês ao extremo. Se eu estivesse dentro de um navio e tivesse os meus 3 filhos e a minha esposa, e eu só pudesse salvar uma pessoa, eu salvaria a minha esposa, porque ela é a principal em minha vida.
Quero dizer para vocês, são casados, o principal não é mais a tua mãe, não é mais o teu pai, não é mais os teus irmãos, é a tua mulher. A Bíblia não diz, vós filhos, vocês são um com a mãe de vocês. A Bíblia não diz, vós pais, vocês são um com o filho de vocês. A Bíblia diz, vós maridos, vocês são um com a mulher de vocês. Firme. Aí Paulo continua. E só tem pepino aqui. Eu vi Hermes empregando o reverendo agora no final de semana e viu o Silas. Teólogo debulhou a Bíblia. Arrebentou. Aí eu vi o pastor pregando, falando sobre o chamado dele, chorando. E eu vi que eu nasci para isso. Paulo está tendo um problema. Tem do mesmo jeito no Senhor. Está tendo uma divisão aqui. Elas estão brigadas. As duas mulheres eram fantásticas. Paulo dá testemunha e diz que o nome delas está escrito no livro da vida. Elas eram salvas. Elas eram crentes. Elas eram do Evangelho. Só que elas não se davam. Só que elas não se falavam. A igreja de Filipe está experimentando o racha. F.F. Bruce vai dizer que se isso continuasse, a igreja seria rachada no meio. Provavelmente são duas famílias que estão divididas. Paulo vai pedir ajuda de um obreiro para auxiliar ela a se reconciliar. Olha aqui para mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, capítulo 5, no versículo 17 em diante. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fizeram novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha aqui. Jesus pegou o Jackson, safado, sem vergonha, cachorro, e reconciliou ele com Deus, e botou ele ligado com Deus, e deu vida para o Jackson, colocou temor de Deus no coração do Jackson, ensinou a palavra, deu o dom da palavra para ele ler a palavra e entender o que está acontecendo ali para a vida dele. Ele foi reconciliado com Deus, e Paulo vai dizer que porque nós somos reconciliados com Deus, nós temos o ministério da reconciliação. Ou seja, Paulo vai continuar falando, ele vai dizer no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha isso aqui, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha aqui, Paulo está dizendo que Deus roga, que Deus clama, que Deus prega ao mundo através da nossa vida. E através da nossa vida, Deus exorta o mundo para que o mundo se reconcilie com Ele. Como que alguém que foi reconciliado com Cristo, como que alguém que possui o ministério da reconciliação, como que alguém que vive de tal forma que Deus exorta o mundo para se reconciliar com Ele, como que essa pessoa vai viver de uma forma irreconciliada com o seu irmão? Como? Eu não estou dizendo que não vai haver discussões acaloradas, dificultosas em muitos momentos. Eu não estou dizendo que não vai haver, não concordo, não sei o que, vai haver discussão, mas pessoal,
A gente é igreja. A gente é igreja. Como que a gente vai viver? Eu estou falando de dois crentes. Presta atenção. Por isso que o texto é lindo. Porque Paulo vai falar que o nome das duas está escrito no livro da vida. Ele não está falando de um crente e de um safadão. Ele não está falando de um cara que serve a Deus e de um lobo. Eu já disse aqui, lobo a gente corre. Como assim corre? Como é que tu sabe quem é lobo? Quem tu pensa que é? Sou o Jackson. Mas Jesus disse que o lobo a gente vai conhecer pelas obras dele. Só os profetas a gente vai conhecer quem é. Pela Bíblia. É só comparar ele com a Bíblia. Mas nesse caso são dois crentes. São duas irmãs. Olha aqui para mim. Deixa as crianças descerem, subirem. Muito bom. Nós precisamos de professores para as crianças. Aí, olha aqui. Como que nós vamos viver aqui como igreja distante uns dos outros? Como? Como que nós vamos pregar reconciliação para o mundo e vamos estar brigados uns com os outros? Como? Versículo 4. Continuando. Para terminar aqui. Paulo ele vai pedir o auxílio de um irmão para ajudar na reconciliação. Vai ter vezes que nós vamos precisar de ajuda. Briguei com o Robson me xingou, disse que eu sou vesgo. Eu fiquei triste com ele. Aí eu vou dizer assim, a tua barba é feia, não é que nem a minha. Aí ele vai dizer, minha barba é bonita, minha mulher gosta. Eu vou dizer, ela só gosta porque ela é tua mulher. Aí nós vamos brigar. Aí vai precisar de ajuda, pessoal, para uma reconciliação. Vamos precisar de ajuda para nos darmos bem. O que Paulo vai fazer? Paulo vai pedir ajuda. E ele vai encontrar ajuda para reconciliar. Não é ajuda para meter mais pilha. Não é ajuda para dificultar. Vou te contar uma coisa aí, seguinte. Não que eu queira criar contenda. Não, longe de mim, Deus que me livre. Mas está sabendo lá o João? Cara, o João andou falando mal da tua mulher. Quê? Quer falar? Quer deixar um cara irritado. Quer soltar o diabo ali. Quer falar mal da tua mulher. Falar mal dos teus filhos. E não tem aquela conversa de homem. Homem conversa de cara limpa um com o outro, conversando numa boa. Mas não pode haver no nosso meio aqui pessoas que ficam afomentando, colocando lenha na fogueira. Paulo vai pedir ajuda aqui para um obreiro para ajudá-las a se reconciliarem. Continuando. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha aqui para mim, pessoal. Eu tive um pastor, meu primeiro pastor, o Marcelo conheceu ele. Pastor Manuel. E ele conta, eu gosto muito dessa ilustração dele. Ele conta que Paulo estava ali preso, escrevendo a carta. E ele chega no capítulo 4, versículo 4, e ele diz, alegrai-vos no Senhor. Aí diz que o guarda que estava ali com ele disse, o quê? Tu tá preso? Tu tá aqui acorrentado, cara. Tu tá tudo desgraçado, tu tá para morrer. E tu manda a igreja se alegrar no Senhor. E diz que Paulo olhou pro guarda e disse, só porque tu falou. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Pode ter sido assim. Primeiro, o que eu entendo quando Paulo diz isso? Primeira coisa que eu entendo é que alegria, eu já disse isso aqui, alegria não é uma opção. Hoje eu vou trabalhar com um cara de nádegas. Vou falar comigo. Eu dormi pouco essa noite. Estou irritado. Eu estou com cólica. As minhas cólicas são fortes. O prenúncio de um parto sem criança. Não fala comigo que a minha mulher brigou comigo e o dinheiro não estava depositado na minha conta e dinheiro, seguinte, eu não brigo por nada, mas por dinheiro eu estou irritado porque eu não cantei no culto. Eu estou irritado porque eu não preguei na igreja. Eu estou irritado com isso, com aquilo outro. Paulo está dizendo,
alegrai-vos sempre no Senhor. Não é uma opção. Todo aquele crente que vive de forma braba, todo cristão que não é alegre, ele é um difamador do seu Senhor. Se você conhece um cristão, eu não tenho muito rezo por aí, eu sou santo. Santos riem. Santos são alegres. Santos contam piadas. Piadas santas. As piadas. Eu não consigo imaginar crente, santos. Não imagino Jesus com os discípulos sentados e eles brabos. O que foi, Jesus? Eu sou santo. Por que tá com essa cara, Pedro? Porque eu sou santo. Estilo crenisto. Eu sou santo. Não. Alegrai-vos. Alegria é uma ordenança, não uma opção. Ser alegre é um mandamento e não uma recomendação. Paulo não está recomendando, não, vai que se quiser ser alegre, aí seja alegre. Não. Deixar de ser alegre é uma desobediência a uma expressa ordem de Deus. O Evangelho trouxe alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito é a alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Então é um mandamento. Esses dias eu falei aqui que era um mandamento alegria. Chegou um irmão aqui para mim e disse: Bah, Jackson, muito legal. Bah, me arrependi. Por quê, cara? Porque eu chegava no serviço na segunda-feira com uma cara que só faltava uma cueca na minha cabeça. É mesmo? É, cara. Eu levanto muito cedo, me irrita, mas graças a Deus. É legal isso, pessoal. Não é ver só arrependimento. O que está te arrependendo? Estou me arrependendo porque eu sou um desgraçado. Não, estou me arrependendo porque eu vou com cara de nádegas para o serviço. Vamos lá, continuando. Em primeiro lugar é o mandamento. Em segundo lugar, a alegria é ultra circunstancial. Paulo não está dizendo, alegrai-vos no Senhor de vez em quando. Alegrai-vos no Senhor quando a coisa está legal. Alegrai-vos no Senhor quando o teu time ganha. Porque se fosse isso, os gremistas, nós estaríamos tristes há 12 anos. Alegrai-vos no Senhor quando tu ganhar um carro, quando tu ganhar um aumento. Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. É sempre. Não é quando a coisa vai bem. Não é só quando está tudo bacana. Não é só quando está sendo elogiado, quando tu é bem quisto. Não, é sempre. A nossa vida, vocês terão momentos ruins. Mas a alegria, ela é um fruto do Espírito. É poderoso, é uma arma contra a tristeza e contra as angústias da vida. Em terceiro lugar, a alegria, ela é cristocêntrica. Alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria não está depositada em coisas passageiras, em coisas vãs, em coisas fúteis. A nossa alegria não está dependendo da bolsa de valores. A nossa alegria não está dependendo do rumo que o mundo está tomando, porque a nossa alegria está depositada em uma rocha firme. O nome dela é Jesus. Aí continuando, no versículo 5, Paulo vai dizer: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Pô, o Jackson vai pregar para nós moderação. Culto que vem, a Britney Spears vai estar pregando para nós sobre santidade. Vocês não entenderam, né? Que bom. Pessoal, a palavra grega para moderação é uma palavra que ela foi usada por Aristóteles. Ele estava descrevendo aquilo que é mais do que justo. Aquilo que é muito mais do que justo. Jesus, ele chega, tem uma mulher pega em adultério. A lei manda fazer o quê? Tocar-lhe pedra. Né? Imagina, o cara passa no comércio de pedras. Eu vou querer essa com a ponte aguda aqui. Isso.
Essa aqui é aerodinâmica, para quando eu tocar ela ir rodando e dar na cabeça da adúltera. Embala 5 para viagem. Eu vou querer aquela bem roliça ali, para ela dar ali na cabeça bem dado. Eu acho que tinha comércio de pedras lá em Jerusalém. Jesus chega, a mulher está lá desgraçada, eles pegaram ela no ato. Ela estava traindo o marido dela. E Jesus chega e a lei manda apedrejar. Ela foi apedrejada. Jesus, no momento algum, ele quebra a lei. Ele respeita a lei, ele não diz não apedrejem. Só que naquele momento acontece algo que está acima da justiça. É mais do que justo. É esse termo que Paulo está usando aqui. Vai além do que aquilo que é perfeito. É acima da perfeição. É a misericórdia de Deus. É o abrir mão. Essa moderação que Paulo está falando é uma moderação de abrir mão. O termo é algo que nós temos toda a razão do mundo e abrimos mão por algo maior. Coisas que estão acima da nossa razão. O cara está certo, porque nós maridos estamos sempre certos. E ele abre mão. E ele abre mão. É quando a mulher está certa, está indignada, está bufando, saindo fogo pelo nariz. E ela, porque ela ama aquele cabeça dura, ela vai e abre mão. Isso aqui está totalmente ligado com o que Paulo está falando para Evódia e para Sintique. Elas deveriam abrir mão. A questão aqui não é abrir mão da palavra, não é abrir mão dos princípios bíblicos. Mas eu estou falando de relacionamentos, de pessoas aqui, talvez abrem uma sociedade, um negócio, e dê um problema com dinheiro, aquela coisa toda, e não sei o que, tu tem que... Não, abre mão. Abre mão. Abre mão. É o que Paulo vai falar aos coríntios. Vocês estão processando uns aos outros, abram mão. É inadmissível vermos cristãos brigando por causa disso. Também vão ter os caloteiros no nosso meio. Não. Eles vão ser corrigidos. Mas nós não vamos nos dividir por causa disso. Continuando. É legal que o Hendrickson, ele diz que nesse caso, a verdadeira bem-aventurança não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. Cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça a cometer uma injustiça. O cristão prefere sofrer a injustiça do que cometer uma injustiça. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. A ansiedade, ela é o maior mal do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é um dos piores maus do século. Alguns teólogos tentam definir a ansiedade. E alguns comentaristas vão dizer que ansiedade é tu puxar uma pessoa em posições opostas. A razão está te puxando para você descansar, para você não ter a cabeça perturbada, mas as situações ao teu redor te puxam para um outro lado, para você se apavorar, para você ter medo, e literalmente a pessoa é rasgada ao meio. Em primeiro lugar, a ansiedade ela é resultado de olharmos para os nossos problemas em vez de olharmos para Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm problemas. Eu estou pregando aqui falando sobre a carta aos Filipenses e talvez a tua vida está uma droga. Talvez o teu marido é um babaca, talvez a tua mulher não te valorize, talvez os teus filhos não dão o mínimo valor para o pai que você é, ou para a mãe que você é. Talvez a tua vida financeira está um trapo. O meu convite para vocês aqui essa noite, meu convite é que você tire as vistas dos teus problemas e olhe para Deus. Nós temos a tendência de olharmos para as circunstâncias, de olharmos para as angústias, olharmos para os traumas, de olharmos para o mar agitado.
O convite do Evangelho é que nós venhamos a tirar os nossos olhos disso e focarmos os nossos olhos em Deus. Um homem estava preso junto com outro. E eles estavam num calabouço com barro, com fezes, passando o joelho. E um olhou para baixo e disse: que lugar terrível nós estamos, que imundo, que local desgraçado. E um dos homens levantou a cabeça e pela janela da prisão ele olhou o céu totalmente estrelado e uma lua. E ele disse: que noite linda, que noite bela, que noite bonita. Que graça poder estar vivo e olhar a lua, e olhar as estrelas, e olhar o céu. Os dois estavam na mesma situação. Em segundo lugar, a ansiedade é resultado de relacionamentos quebrados. Maus relacionamentos geram ansiedade. Um mau namoro, uma má amizade nos deixam ansiosos. Nos deixam totalmente ansiosos. O convite do Evangelho é que você tenha amor pelos seus amigos, amor por aqueles que você se relaciona, mas que você também selecione muito bem quem vai entrar dentro da tua casa. Selecione muito bem quem você vai chamar de irmão. Selecione muito bem quem você vai abrir a porta do teu coração. Em terceiro lugar, a ansiedade é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Pessoal, o teu carro, ele vai quebrar. O motor vai fundir. O motor, ele tem uma vida útil. A tua casa um dia vai acontecer um problema. Ah, mas eu não tenho carro, talvez você nunca tenha. Ah, mas eu não tenho casa, talvez você nunca tenha. E aí? Acabou a vida? Não, se a Caixa não aceitar o meu financiamento, se a Dilma não me der o financiamento, está tudo acabado. Outra coisa que a ansiedade faz, a ansiedade antecipa problema. A minha mãe, desde pequena, eu escuto a minha mãe dizendo: quem morre de véspera é peru. Ai, meu Deus! Ai, não vai dar! Não vai dar! Ai, meu Deus! Não! E se esse carocinho for um câncer? Ai, meu Deus! Um câncer! Ai, meu Deus, e agora? E essa manchinha na pele? Ai, eu sou muito branco. Fazem 2 dias que eu não uso o protetor solar, fator 65. Eu usei o 64. Ai, meu Deus, deve ser um câncer de pele. Ai, meu Jesus, e agora? Tá marcado o meu dermatologista para daqui a 3 meses. E vive 3 meses de ansiedade. E vive 3 meses. Ah, eu sou um canceroso. Aí chega no dermatologista, o dermatologista diz assim: esfrega que sai. O cara quase morreu. E o pior, ele quase levou todo mundo junto e volta. %80 do seu sofrimento é imaginação na tua cabeça. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Ai, meu Deus. Para. Toma gente de homem. Outra coisa, a ansiedade é uma voz da incredulidade. Cara, quando eu vejo gente ansiosa, meu Deus, temos que fazer isso rápido. Meu Deus, vai dar errado, vai dar tudo errado. Meu Deus, não. É uma voz da incredulidade. Ansiedade gera a carne, a carnalidade. Porque a ansiedade é uma voz que está falando mais alto do que a voz de Deus.
Ah, Jackson, eu conheço o ansioso. Pega pelos ombrinhos, sacode, dá uma chacoalhadinha nele. Acorda, não está acontecendo, passou. Mas o legal, eu já estou terminando. Mas o legal é que Paulo, Deus, através de Paulo, ele não só diz para não ficar ansioso. Ele dá um remédio como que a gente vence a ansiedade. Tu é ansioso, tu é ansiosa? Olha o que diz a Bíblia. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tá? Como que eu resolvo essa parada aí? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Resumindo, eu não vou entrar aqui nesse termo aqui, senão vou demorar muito tempo. Resumindo, remédio, receita contra a ansiedade, oração. Dobra o joelhinho na beirinha da cama. Não, irmão. Eu oro, aonde eu estou orando. Aonde eu estou, eu vivo em oração. Eu sou uma oração ambulante. Eu caminho pelo mundo e eu caminho orando. Eu caminho falando com Deus na beira da praia, com a brisa do vento batendo no meu rosto. Que poético isso, né? Tão bonito isso. É tão legal isso. Mas Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Eu acredito que nós oramos em todo momento, mas não existe oração em todo momento se não houver oração em secreto, porque Jesus mandou. Te fecha no teu quarto e ora. Com petições e com ações de graças. Peça. Peça conforme a palavra. Ore e peça. Eu conversando com o pastor Silas Campos, e eu perguntei para ele como que era a vida de oração dele. Ele é um pastor mais velho, e eu tinha que sugar o cara, né? E eu comecei a fazer pergunta da vida dele. Como é que tu coordena o teu tempo? Como é que é o teu relacionamento com a tua esposa? Como é que é o teu tempo de oração? Me explica, vai me falando aí. Aí ele olhou para mim e ele disse que ele tem um papel, que ele vai anotando tudo aquilo que ele está pedindo para Deus. E ele vai anotando. Fecha a boca dele, por favor, aí. Não. Fecha a boca dele aqui. Do lado do... Isso, fecha a boca dele aí. Te peguei. É meu amigo. Aí, ele vai anotando tudo que ele está pedindo. Tudo. Vai anotando. Aí no final do ano ele pega aquele papel que ele anotou. E ele vai vendo as respostas que Deus deu para ele. Porque nós temos uma tendência a pedir. Quem é aqui que tem máquina de lavar, as mulheres? Não é? Como que era a vida de você sem máquina? Terrível, né, mãe? Como é que era, Nina? Palmas! Ela nunca ficou sem máquina. Meu Deus! Falou, Marcelo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem coisas que a gente não valoriza, que quando a gente não tinha ou ficou sem, nós demos o maior valor. Queimou a geladeira. Só charque. Não pode botar nada, não tem água gelada, não tem nada. Aí, ai meu Deus, preciso de uma geladeira nova. Não sei o que. Aí Deus dá a geladeira. Aí a gente tem coisas básicas da vida e a gente não agradece a Deus por aquilo que Deus nos deu. É um carro que queria, era um casamento, eu estava lá encalhado, queria tanto casar, casou. Agradeceu a Deus? Não agradeceu. Ações de graça, gratidão, porque enquanto eu estou agradecendo, eu estou me lembrando, poxa, olha o que Deus já fez por mim. Eu estou aqui no meio dessa ansiedade toda. Cara, eu já passei por tantos problemas. E eu vivi, eu tive roupa, eu tive comida, e eu tive onde dormir, Deus proveu. Por que agora está vindo essa ansiedade? Tu vai pedir para Deus, e tu vai agradecer. É isso que Paulo está falando. Continuando. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo. O termo que Paulo está usando é outro termo militar. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Primeiro, a paz que Paulo está falando não é a paz dos homens, não é a paz das circunstâncias, não é a paz do serviço, não é a paz que o dinheiro traz, não é a paz que os amigos trazem, não é a paz que a família traz. Paulo está dizendo, e a paz de Deus. A paz de Deus não é a paz do cemitério, não é a ausência de problemas, não. Os governos humanos não geram essa paz. Essa paz não é pensamento positivo. Essa paz é um presente para os salvos em Cristo. Segundo, a paz de Deus transcende a compreensão humana. Essa é a paz que os mártires tinham quando morriam por Cristo. Excede todo o entendimento, vai contra a lógica. Uma pessoa está indo para a fogueira, morrer pelo Evangelho, cantando louvores a Deus. Isto não é lógico, transcende, mas a pessoa tem paz no seu coração. Assim morreu Policarpo, assim morreram os santos apóstolos, assim morreram os santos irmãos na história da igreja, assim morrem os santos nos dias de hoje. Essa paz excede o entendimento. A paz de Deus é uma sentinela, é uma guarda. E ele vai dizer no versículo 7 assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará. Olha aqui, estou terminando, rapidinho, bem rápido. A paz de Deus vai guardar. O termo que Paulo está usando é uma sentinela romana. Os filipenses, eles estavam acostumados a verem os guardas de Roma fazendo guarda em volta do que deveria ser guardado. E ele utiliza esse mesmo termo para dizer que a paz de Deus é uma guarda. É como se fosse uma sentinela ao redor do coração do salvo, guardando contra a ansiedade. Aqueles que oram, aqueles que colocam aos pés do Senhor as suas petições e as suas ações de graça, esses tais terão a paz de Deus que excede todo o entendimento, que vai guardar o coração destes tais. Ore, Vintage 180, ore. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo começa no pensamento. Tudo. Os nossos pensamentos são palavras diante de Deus. Aí Paulo vai começar falando. Tudo que é verdadeiro. No grego, verdadeiro. Tudo que é verdadeiro é alete. É tudo que significa verdade. É oposição àquilo que é irreal. Paulo está voltando de novo na questão da ansiedade. Tudo que é verdadeiro, tudo que existe. É uma palavra que se opõe às coisas irreais. Se opõe às imaginações fúteis, aos problemas. Vai acontecer tal coisa que nunca vai acontecer. Paulo está dizendo tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é respeitável. O grego é semnos. Esse termo respeitável, no grego, ele dá uma ideia de tudo aquilo que vai servir de adoração a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, eu vou além, eu até coloquei hoje no Facebook. O universo é um grande santuário de Deus. Tudo que acontece nesse santuário deve glorificar a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, do grego de kaios. Esse tudo que é justo tem a entender tudo que é justo em relação a Deus, em relação aos homens. Tudo o que é puro, do grego hagnos. Tudo que serve
para glorificar e exaltar a Deus. Tudo que pode ser usado em um culto a Deus. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. Ou tudo o que suscita amor. Tudo o que provoca amor. Tudo o que é de boa fama, eufemos. Tudo aquilo que vai gerar uma boa fama. Aí Paulo vai abrir. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo isso é o que deve estar na cachola do crente. Paulo está tratando da fonte. A fonte é o pensamento. Versículo 9. E último. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Olha aqui que legal. Paulo primeiro falou sobre o pensamento. Paulo primeiro falou sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. Não é a pornografia, não é o ódio, não é a raiva, não é a inveja, não é a vontade que o outro se ferre, não é a vontade que o outro se dê mal, não é a competição, não é a vontade de ter mais destaque, não é a vontade de ser conhecido ou ser famoso, não. São sentimentos santos e puros que devem ocupar nossa mente. Aí depois Paulo vai entrar para a prática. Porque não existe uma prática correta sem um pensamento correto. Eu estou pregando aqui para homens que talvez estão lutando com seus pensamentos. Uma vez perguntaram para Lutero: Lutero, o que tu faz com os maus pensamentos? E os reformadores sempre têm uma resposta furiosa, ralada, que tu pode botar numa camiseta, pode botar num outdoor, pode sair gritando alucinadamente, de uma forma louca, porque os caras eram muito fera. Aí Lutero diz assim: eu não posso impedir que as aves dos céus voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho na minha cabeça. Pensamentos impuros, eles vão passar. Errado é acalentar. Ai, como seria? Fica aqui, pecado. Pecadinho, querido. Tão bonitinho, pecado. Não. Não. O pensamento pecaminoso, ele é a base para uma prática pecaminosa. Nós falamos aqui na quinta-feira, e temos culto na quinta-feira. É 2 cultos por semana só. Toda queda, o que a Synchronos tem uma música que diz slow fade. Toda queda é lenta, ela não é rápida. O cara não está hoje cheio de Deus, há 20 anos cheio do Evangelho, transbordando Bíblia, e daí no outro dia ele vai lá e cai, larga a mulher dele e deu, não. A queda é um processo. Ela começa aqui. Ela começa na mente. É um mau relacionamento. Olha aqui para mim, pessoal. A queda é algo que vai acontecendo dia após dia. É um processo. A minha pergunta para você é a seguinte: será que você não está em um processo de queda? Ah, eu nunca traí minha mulher. Mas quão distante você está de um adultério? Perguntaram para o Billy Graham como que ele fez para viver anos longe de pecados imorais. Aí ele disse assim, simples: os ministros do Evangelho, eles querem ir até o extremo, até o limite do que não é pecado, e ficar na linha, a linha tênue. Eu procurei colocar meu ministério distante do que parecia pecado, do que parecia o erro, e Deus guardou a minha vida.
Paulo vai concluir essa passagem dizendo que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, nós devemos praticar. Não existe vida cristã teórica. Não existe vida cristã sem a prática. Não existe a vida cristã sem ter uma prática correta. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não ficou amando o mundo lá longe e dizendo, Marcelo, eu te amo, cara, ó, aqui, ó. Jackson, eu te amo, velho. Não. Ele me amou e ele provou isso. Nós poderíamos cantar aquela canção que a gente não canta mais, graças a Deus. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele. Que Deus me ama, eu sei. Que Deus te ama, a gente sabe. A pergunta aqui essa noite é: você ama a Deus? Vamos ficar de pé. Eu vou chamar o Robson e ele vai orar por nós. Jesus disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Não existe amor a Deus sem guardar a palavra. Feche os seus olhos, pessoal. Incline as suas cabeças, vamos orar. Querido amado Deus Pai,